Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sinop Podcast, um podcast patrocinado pela Imóvel Imobiliária e pela Escola Gradus Vita, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Eu tô aqui hoje para conversar com o Gilberto Leal. Gilberto, que é empresário aqui em Sinop, veio para cá já tem um tempo, vai contar um pouco a sua história hoje aqui pra gente. Também é comentarista de rádio, tem bastante coisa para falar, né, Gilberto? Vamos lá. Como é que é a sua história? Como é que sua história se conecta com Sinop? Seja bem-vindo. Obrigado, Murilo. Obrigado pelo convite. A gente está aqui há algum tempinho já. Não tinha nem cabelo branco, né? Mas, na verdade, a família está aqui desde 70, no meados de 70, né? Chegou aí bem no início. Eu não sou natural de Sinop, mas eu sempre falo o seguinte, né? Fui confeccionado em Sinop e nascido no Paraná. E aí acabou a gente voltando novamente. Eu estava com 6, 7 meses de vida e nunca mais saí daqui, né? Então, minha formação toda foi aqui. Minha família é daqui, minhas raízes são daqui, né? E aí a gente está aqui vendo esse desenvolvimento aí de Sinop, que a gente fica muito feliz de ver, né? Sinop crescendo cada vez mais e trazendo oportunidade para todo mundo. E ajudando também Sinop a crescer, né? Empreendendo e tudo mais, né? Você atua diretamente no agro, né? Sempre foi assim, seu primeiro negócio que você empreendeu. Qual que é a sua formação? Vamos começar do começo, né? Vamos lá, vamos ser redundante, começar do começo. Na verdade, eu sou formado em administração, tenho um MBA em economia, um MBA em grain merchandising, que é a área que eu atuo praticamente hoje, que é o mercado de grãos, né? Sou trader de commodities, sou agente autônomo de investimento, sou analista de mercado também, tenho formação de analista de mercado de commodities. A minha carreira no agro, ela começou há 23 anos atrás, né? Naquele momento que a gente passava aqui em Sinop, por uma transição, né, de matriz econômica, saindo da madeira, entrando no agro, e justo naquele momento foi quando eu tive a oportunidade de entrar no agronegócio, né, através de uma multinacional chamada Louis Dreyfus Commodities. Ela existe aqui em Sinop. Eu fui responsável pela abertura do escritório aqui naquela época, né? E desde então fiquei fazendo a minha carreira no agronegócio. Passei por 2 grandes multinacionais, Louis Dreyfus Commodities, a Bunge também aqui em Sinop. A minha carreira maior no corporativo da Bunge, aproximadamente 10 anos, né? E aí depois disso também voltei a Sinop. Eu fiquei 4 anos fora daqui, né, Murilo? Na época que eu estava na Bunge, eu fui transferido para assumir a gerência aqui, a Caute Regional em Lucas. E foi o único período que eu fiquei fora de Sinop, foi esses 4 anos. Acabei voltando também, assumindo um novo desafio aqui de uma grande revenda, uma grande distribuidora de insumos agrícolas, para montar toda a área de gestão de risco, política de risco, as estruturas de pricing de soja, para o barter, né, que é a troca, né, que o produtor faz com o distribuidor de insumos, né? Ou seja, ele troca a soja dele pelos insumos, né, químico, semente, fertilizantes. E eu vim para estruturar uma mesa de operações para essa grande distribuidora. Mas é aquele negócio, né? A gente sempre teve o sonho de empreender um negócio dentro desse segmento, né? Exatamente fazendo isso que eu fazia dentro dessa revenda de insumos e defensivos agrícolas. E aí eu tenho várias amizades, conquistei vários amigos durante esse período de carreira no agronegócio e acabei conhecendo a minha sócia, que é a Carolina, e a Graziella também. E a gente resolveu em 2017 empreender o escritório que a gente atua até hoje, né, que é a Granel Corretora de Mercadorias, trazendo exatamente esse serviço de especialidade aí em relação ao mercado para o produtor rural, né? E aí desde então a gente está lá ajudando o produtor rural a vender melhor a sua produção, trazendo estratégias de comercialização, utilizando derivativos agrícolas de bolsa também para ele, dentro da estratégia do negócio dele. E também a parte de análise de mercado, tendências e tudo mais. Desde então a gente está trabalhando com esse agronegócio que é pujante aí na nossa região. Bom demais, né, cara? Isso é uma economia extremamente... O Feliciano fala muito, né, amigo nosso em comum. Ele fala muito dessa economia do agro, do tanto de recurso que nós somos exportadores, né, e recebemos em dólar. Então injeta muito dólar na nossa economia e isso faz com que a nossa economia tenha essa pujança toda, né? Que acaba tendo alguns reflexos também, como algumas inflações de aluguéis, de imóveis, tal, por conta da alta procura, né? Você tem mais propriedade para falar até sobre isso, né? Na verdade, assim, né? É muito bacana, na verdade, ver o desenvolvimento que a gente tem, não só aqui em Sinop, né?
Murilo, mas em todo o norte do Mato Grosso, né? Onde o agronegócio entra, as coisas acontecem. Por quê? É uma atividade que você precisa de muito capital de giro para girar essa atividade. Então, gira muito dinheiro. E nós tivemos momentos de mercado aí, anos atrás, que a gente teve uma injeção de capital muito grande. Principalmente quando a gente teve soja a R$ 200 aqui em Sinop, teve milho a R$ 80 aqui em Sinop. Então isso acabou tendo um excesso de liquidez, né? Um excesso de dinheiro dentro da economia, circulando dentro da economia. E aí a gente vê os reflexos em outros setores. Vou citar um exemplo aqui em Sinop, o setor imobiliário. A gente teve uma inflação muito grande nos imóveis, né? Muito em função desse excesso de liquidez, né? E não só Sinop, você pega as nossas vizinhas aí, cidades vizinhas, Sorriso, você pega Lucas, você pega Nova Mutum, você pega aqui mais ao norte agora, eram novas fronteiras agrícolas, né? Matupá, Guarantã, Novo Mundo. Saindo aqui um pouquinho na nossa MT-220, aqui Tabaporã, Porto dos Gaúchos, que era áreas de pastos degradados que estão virando soja, né? E olha o que virou essa nossa região, né? Então o asfalto chegou, está chegando infraestrutura, a gente está passando por um momento também de agroindustrialização, com a chegada da Impasa, principalmente aqui, não só aqui, né? Mas você pega a Impasa em Sinop, FS em Sorriso e Lucas, Impasa novamente em Nova Mutum. Você tem grandes indústrias hoje de fertilizantes dentro de Sinop. Vou citar aqui para você, Fertipar, a Euroquem, a Mage também trouxe a sua indústria de fertilizantes para cá. Então tudo isso aí é um movimento que o agronegócio faz acontecer, né? Principalmente por essa característica que a gente tem dentro da cultura de um giro financeiro muito forte, né? E aí, obviamente, que a gente acaba sofrendo. Eu falo o seguinte, né? Nós somos seres normais, não somos produtores rurais, né? Porque o produtor rural ele tem um hedge natural contra a inflação. Então ele produz alimento, ele produz matéria-prima para a indústria, ele acaba tendo um hedge natural. Então ele não sofre muito com essa oscilação de inflação que a gente tem dentro do nosso mercado consumidor aqui, né? Mas hedge, quando você fala hedge, é uma proteção. É uma né? proteção, exato. Mas nós, como seres normais, a gente acaba sofrendo um pouco na gôndola do supermercado, quando a gente vai para carne, quando a gente vai para carne suína, a carne do frango, o ovo, principalmente, que está sendo um grande debate agora nos últimos dias, a gente acaba sofrendo um pouco com essa inflação. E principalmente aqui em Sinop também, o que a gente viveu nos últimos anos em relação à inflação do setor imobiliário. Certo. É uma inflação diferente, né? Uma inflação por excesso de recursos, né? Uma inflação por excesso de demanda. Né? E aí o produtor recebia aquele dinheiro e ele precisa investir, ele quer fazer negócio e tal para, né, ampliar seu patrimônio e tudo mais. Eu vi uma vez um comentário, uma analogia, né, de um cara falando assim, só tem que tomar cuidado porque o agronegócio, o produtor precisa entender que o agronegócio é como se fosse uma locomotiva de um trem. Então, como se fosse um trem. Então, passa primeiro a locomotiva, né, puxando o trem, mas tem altos e baixos. Então, depois que o preço da soja estava lá em cima, depois ele vai descer, mas os insumos ainda demoram um pouco para descer e tem uma série de... Então, ele vai puxando, carreando os custos, né, e vai fazendo esses altos e baixos. O produtor não pode esquecer que na hora que ele estiver ali em cima, com preço nas alturas e tal, lembrar de que vai ter um momento também de baixa, vai ter um período, né? Então você precisa reservar caixa para você poder investir no seu negócio e tudo mais. E a gente tem visto que alguns produtores surfaram naquela onda do preço nas alturas, e eu não sei se imaginaram que aquilo não ia mais baixar, ou que isso ia ser uma constante e tal, e acabaram se descapitalizando, e hoje a gente vê aí um excesso de recuperações judiciais e tudo mais, né? O que você tem a dizer sobre isso? Exatamente isso, Murilo. Na verdade, o que a gente tem passado, o agro vem sofrendo, né? Desde o ano passado, ano retrasado para cá, vem sofrendo, né? A gente teve uma elevação muito grande dos custos, né? Principalmente pela questão da guerra Ucrânia e Rússia, que impactou principalmente o mercado de fertilizantes. Então, esse custo de fertilizante chegou em alguns momentos a triplicar o valor, né? E isso acaba impactando demais. E em relação ao que a gente viveu nos últimos anos aí dentro da atividade, era uma irrealidade, né? Preços a R$200, milho, no caso do milho a R$80, a soja a R$200, é uma irrealidade. Isso acaba quebrando toda a cadeia, ela não se sustenta, né? Um exemplo que eu dou para você, milho a R$80,
Quanto que a gente vai comprar uma carne de porco no mercado com milho a R$ 80? A quanto que a gente vai conseguir comprar uma carne de frango no mercado com milho a R$ 80? Então, não se sustenta. Obviamente que o agronegócio, o produtor rural, ele tem melhorado em termos de gestão, mas ainda eu vejo que tem um grande gargalo, principalmente na nossa região. O agricultor ele é nato empreendedor, então ele quer investir cada vez mais, ele quer ficar maior, ele quer fazer mais, né? Mas existem momentos que a gente precisa segurar um pouco e ter uma régua para isso. E o que a gente viu nos últimos anos, principalmente que a gente tem sofrido agora em relação em termos de recuperação judicial, são aqueles que alavancaram, né? Aqueles que alavancaram com soja a R$ 200, achando que realmente isso se sustentaria. Outra questão que é muito importante a gente colocar, a RJ ela é um instrumento ok, ela é um instrumento muito positivo. O problema é a forma que estão sendo colocadas as RJs, né? E isso não é legal. Isso acaba machucando muito o segmento e quem vai sofrer somos nós, somos todos nós, o próprio produtor. Então o que a gente já está enxergando hoje, né? Uma elevação muito grande das garantias, uma burocratização em relação em termos de crédito, né? Taxas extremamente mais altas, isso prejudica o setor, você acaba tendo um custo maior para produzir, né? A gente tem uma Selic aí que é extremamente elevada, né? Acaba já em custos de capital, acaba elevando, mas em relação ao setor do agronegócio, as linhas de custeio, as linhas de financiamento estão extremamente caras. Que historicamente são as mais subsidiadas. Historicamente eram mais subsidiadas em outros governos e dentro até do mercado privado de crédito eram linhas com taxas mais baratas. Hoje a gente já tem um cenário diferente, extremamente caras. A gente trata diariamente com o setor e um exemplo, tem taxas aí de 25% ao ano. Não faz sentido. Você prejudica muito o setor produtivo, principalmente o agronegócio. E aí isso vem numa crescente, não só do produtor rural, viu, Murilo? É importante colocar isso também da indústria. A gente tem casos aqui que grandes empresas dentro do Mato Grosso com elevados valores em recuperação judicial, né? A gente tem o exemplo de uma indústria aqui em Sorriso que existe aí já desde o ano passado, uma tentativa de não se fazer uma RJ, que eu acho que é positivo, mas o caminho que a gente está entendendo e várias notícias trazem uma possível RJ de aproximadamente R$ 2 bilhões, né? Olha só o impacto disso no setor econômico, no setor produtivo, na região, né? Mas isso também é aquele negócio, a gente tem que olhar um pouquinho para dentro de casa, né? O produtor tem que ter entendimento que o agronegócio hoje ele é globalizado, ele não é mais local, ele tem que entender que ele tá mexendo com dólar, ele está mexendo com Trump, ele está mexendo com geopolítica, ele está mexendo com outros mercados, né? E é global. O negócio é global e impacta diretamente no bolso dele. Um exemplo que eu dou para você, dessa trade war que nós estamos vivendo novamente aí de Trump e com o mundo, né? A gente tem 2 de abril agora com uma data-chave aí a nível global, que são as tarifas da reciprocidade, né? Então tá todo mundo tenso, sem saber o que vai acontecer. E possivelmente a gente vai ter impactos, né? E vai mexer no bolso de todo mundo, inclusive do produtor rural. Então, esse entendimento o produtor rural tem que ter, que ele tem que olhar para a gestão, caixa, né? Eu sempre falo assim, caixa rei, cash is king, né? Eu cito uma frase muito famosa do Buffett, que é aquele negócio, né? Enquanto a maré tá alta, tá todo mundo surfando a onda. Quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando aí só de cueca, né? Vamos assim dizer. E não adianta. Ou o produtor olha em termos de gestão, né? Deixe o seu negócio mais líquido, faça uma proteção patrimonial, faça uma proteção também em relação a fluxo de caixa, né? Deixe o negócio dele mais... sem tanta dependência de crédito, né? Para ele ter uma melhor remuneração da atividade, porque as margens estão mais achatadas e isso não é que é fora do normal. Não é fora do normal. As margens estão dentro da mediana do segmento. O problema é o que a gente viveu. O que a gente viveu é uma irrealidade. Aquilo não existia e não se sustenta. E não se sustenta porque você acaba quebrando toda a cadeia. Eu vou dar um exemplo para você. Milho a R$80, a gente teve um fato muito grave em Campo Verde. A BRF fechou todos os aviários.
você acaba quebrando toda a cadeia. Não adianta, não se sustenta. O suinocultor, o avicultor, as margens são extremamente achatadas com milho a R$80, margens negativas. E aí o mercado não sustenta. Né? Então o produtor tem que olhar para isso. Ou ele olha em termos de gestão, deixa o negócio dele mais líquido. E quando eu falo em termos de gestão, se ele não consegue fazer, ele tem que entender qual que é a vocação dele. Né? Se a minha vocação, e aí eu dou um troféu para o produtor brasileiro. Ele é extremamente competente da porteira para dentro. Aí é onde ele faz acontecer. Eu vejo que o maior gargalo dele está da porteira para fora. Que é diferente quando você tem pessoas que podem te auxiliar enquanto a isso. Então, ou ele olha para isso, entende a vocação dele, né? E tipo, foca naquilo que ele é bom, que é produzir, né? E traz pessoas técnicas qualificadas para dentro do negócio dele para auxiliar da porteira para fora, ou vai ficar cada vez mais difícil. E não adianta. O mercado absorve, né, Murilo? É aquela velha dinâmica. O mercado em algum momento o mercado vai acabar absorvendo ele, se ele não olhar para isso, né? Eu faço um parênteses, né, em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, um exemplo em termos de mercado, né? A gente teve, em 2023, tive a oportunidade de fazer o Corn Belt novamente. A gente fez todo o cinturão do milho lá, as áreas produtivas nos Estados Unidos, a gente fez um crop tour, né, na safra de 2023 nos Estados Unidos. Participamos da Farm Progress lá, que é a maior feira agrícola do mundo, lá em Iowa. E o que é nítido para mim, assim? Óbvio que o mercado é mais maduro nos Estados Unidos, o produtor é um pouco mais maduro, né? E a gente teve convívio e com vários produtores lá em várias visitas, visitamos cooperativas, visitamos a Bolsa também em Chicago com os produtores. E aí eu indaguei vários deles. Tá, mas como é que é a sua rotina? O que você faz? Né? Como é que é a sua administração ali? Ele falou, não, a grande maioria. Gilberto, eu olho da porteira para dentro. Né? Aqui eu sou bom, aqui eu domino, eu sei a hora que eu tenho que aplicar, se eu tenho alguma dificuldade em relação a isso, eu tenho a cooperativa que me auxilia. E o meu dia a dia é da porteira para dentro. Quando eu falo da porteira para fora, eu tenho meu advisor. Esse cara me auxilia nas estratégias, ele me dá a orientação necessária. Então é isso. O produtor americano ele entendeu o que ele é bom. Né? Ele entendeu o gargalo dele. E é isso, o produtor tem que olhar para isso. Se ele não tem a capacidade de fazer uma gestão, e aí eu vejo que é um erro do produtor querer fazer tudo, né? Ele tem que trazer pessoas para dentro do negócio dele, qualificadas para auxiliar ele nisso, né? Ou se, daqui a pouco, se associar numa cooperativa, que também é um outro exemplo que é muito forte nos Estados Unidos. Lá dentro da cooperativa também é uma forma de ele adquirir essa gestão. Vai ter pessoas olhando para ele em relação a essas questões. É a busca da profissionalização, no fim das contas. Exatamente, ele tem que trazer. E outra, né, Murilo, eu faço também um adendo, eu não posso de maneira alguma, e aqui não é questão de julgamento, falar que o produtor nosso é errado. Pelo contrário, olha o que esses caras construíram. Né? Olha em termos de patrimônio o que esses caras construíram aqui. Né? Eu não posso de maneira alguma, você está errado. Não é isso. Deixar bem claro isso. Esses caras são fenomenais. O que a gente tem que ter entendimento é que as coisas evoluem. Então, a forma de fazer negócio hoje não é a forma de fazer negócio de 5 anos atrás. Né? Então, as coisas hoje são muito mais competitivas. As tecnologias estão avançando cada vez mais, principalmente dentro do agro. Eu vejo alguns comentários do pessoal falando, nossa, carro sem motorista. Isso no agronegócio é uma realidade há 10 anos. Há 10 anos. Não é de agora. Né? A gente tem hoje a maioria dos tratores, colheitadores, o cara tem que ser um programador. Ele não é mais um maquinista, ele é um programador. Ele vai lá apertar botão e a máquina faz sozinha. A máquina anda sozinha. Então a forma que as coisas estão evoluindo e a forma de fazer negócio mudou. E o produtor tem que olhar para isso. Entender que o que trouxe até esse nível não necessariamente é o que vai levar para o próximo nível. Exatamente isso. O que trouxe ele até aqui, dificilmente vai levar ele daqui para frente. Né? Vai ser outra coisa, muito mais competitivo. Muito mais competitivo. Obviamente que o Brasil vem tomando uma relevância no mercado muito grande, né?
cada vez mais em termos de agronegócio, e isso é claro para nós, né? Principalmente também nessa visita que eu fiz lá, a grande preocupação do produtor americano é em termos de produtividade em relação a nós, né? Como é que está em termos de crescimento de área, o que vocês estão produzindo, qual que é a expectativa de crescimento de área. Então eles já entenderam que nós somos o primeiro do mundo hoje em termos de produção, né? Nós somos o principal exportador. Os Estados Unidos vem exportando cada vez menos soja, né? E isso é uma tendência natural. E com isso o Brasil ganha mais relevância, continua ganhando mais relevância e vai continuar. Eu vi uma entrevista do Marcos Troirro recentemente na CNN e tal, em outros lugares, podcast também, e ele comentava sobre essa questão. Ele foi secretário do ministro Paulo Guedes, né, no governo Bolsonaro, e também presidente do Banco dos BRICS e tal. E ele estava falando sobre o nosso momento aí nesse cenário internacional. Então, essa guerra tarifária que o Trump está impondo, né, o mundo todo, essa reciprocidade e tal. Ele fala que a China recentemente já nesse contra-ataque, digamos assim, a China já bloqueou alguns produtos de soja e tal, milho, frango, tal, alguns do agronegócio americano. Sim. Né? E que nesse contexto, nesse cenário, o Brasil é o único país no mundo que tem essa capacidade produtiva e tal de fazer esse efeito de substituição e entrar forte no mercado chinês, ainda mais forte. Hoje a gente já é o nosso principal cliente, né, digamos assim, mas o Brasil tem muito potencial ainda de vender mais e a nossa produção ser ainda beneficiada nesse cenário, apesar de ter esse problema com os Estados Unidos. Acho que para a nossa região, o que você diria assim, em relação a isso? Porque a gente depende basicamente do agronegócio, né? Então, nesse contexto mundial, nessa bagunça aí, eu até brinquei, eu compartilhei esse vídeo e coloquei assim, enquanto o mundo chora, o agronegócio vai vender lenço. Né? Sim, exato. Porque a gente vai ser muito beneficiado nesse cenário. O que você diz? Na verdade, nós já estamos sendo beneficiados, né? Essa é uma realidade. A trade war já acontece desde a eleição de Trump, né? Desde a eleição de Trump, ela já acontece, né? Trump foi muito claro na questão das eleições e dentro da questão eleitoral americana, e chamou até atenção depois em algumas questões aí após ele assumir o poder e algumas declarações. Mas nós já estamos em trade war e o Brasil já é beneficiado. Um exemplo disso, e aí eu vou entrar um pouco mais tecnicamente aqui, Murilo, mas eu vou tentar ser mais didático também. Nós temos que entender de formação de preço de commodities, né? Principalmente a soja, que é o nosso carro-chefe aqui, né? Nós temos 3 componentes de formação de preço, né? O que é? Bolsa de Chicago, os prêmios na exportação e dólar, né? Esse é o tripé de formação de preço da commodity, né? Principalmente a soja, o milho a mesma coisa. Desde a eleição de Trump, nós retemos a demanda no Brasil. O chinês continua comprando aqui. Como é que funciona um pouco essa dinâmica de fluxo, né? Como é que funciona a China? Temos que entender um pouco disso também. Lá dentro da China, nós temos 123 esmagadoras de soja, né? Que a gente chama de crushes, né? Dessas 123 crushes, 121 delas são privadas. Ou seja, eu sou privado, eu compro de quem eu quero, tá? Sem problema nenhum. As estatais, devido ao acordo, o primeiro acordo comercial, lá atrás, no antigo governo Trump, foi feito um acordo comercial de 200 bi de dólares. Essas crushes estatais, elas de certa forma têm um mandato. E ela precisa cumprir aquilo, dentro do acordo que foi proposto no antigo governo Trump. Elas continuam comprando soja americana, mas muito pouco. China tem reservas estatais. E quando você precisa fazer uma rotação de estoque na China, essas crushes estatais, elas compram soja americana. Por quê? Soja americana, ela tem menos teor de proteína, ela tem menos teor de óleo, só que ela aguenta mais armazenagem. O chinês prefere a soja brasileira. Ele prefere a soja brasileira. Por quê? Nós entregamos mais proteína e entregamos mais óleo, né? E para eles isso é importante quando a gente vai falar em termos de rendimento de esmagamento, né? Desde a eleição de Trump, nós mantemos as crushes privadas aqui, desde a eleição. Então, essas crushes continuam originando soja no Brasil, originou um pouco de soja na Argentina, continuam. Por quê? Pelo risco tarifário,
exatamente pelo risco tarifário e por essa escalada que a gente está tendo aí em relação à guerra comercial com a China. E isso deve ser uma tendência. Um exemplo que eu dou para você, essa semana os prêmios bateram máximas aí de 115 acima de Chicago, né? 115 centavos de dólar por bushel acima de Chicago, ou seja, quase $1 por saco aí, acima da Bolsa de Chicago. Prêmio de exportação é uma relação direta de oferta e demanda, tá? E o mercado lá atrás, ano passado, com essa expectativa de uma ampla safra que nós estamos entregando aí 170 milhões de toneladas aproximadamente, era natural que os preços dos prêmios iriam ficar pressionados pelo excesso de oferta. Só que foi ao contrário, porque nós mantemos a demanda aqui. Então nós temos uma demanda aquecida e os prêmios que tiveram mínimas antes do início da colheita de menos 15, menos 20 sobre Chicago, hoje estão 115 acima. Então nós temos uma elevação gigante aí dos prêmios. E isso é uma tendência, caso essa demanda continue aqui. Agora, um ponto importante que a gente tem que colocar, como teve a primeira trade war, a gente não pode descartar um acordo comercial. A gente não pode descartar isso. Que eu acredito que vá acontecer. Em certo momento isso deva acontecer. Entre Estados Unidos e China. Principalmente quando você olha um pouco em termos de economia americana hoje, tá? E o que Trump tem feito, de certa forma, favorece muito mais a China do que o próprio Estados Unidos. Tem colocado o comércio global no colo do chinês. Simples assim, porque ele está taxando a União Europeia, ele está taxando a China, ele está taxando o México, ele está taxando o Canadá. E o que parece, em alguns momentos, falou em tarifas de reciprocidade do Brasil em relação ao etanol. Isso mexe pouco com a gente, não mexe muito. Nós temos a questão da reciprocidade, principalmente na açúcar, né? Porque a gente não cobra dos Estados Unidos tributação, então é uma forma de reciprocidade. Você é um subproduto da cana, né? Quando você faz o etanol, sai lá também o açúcar, né? Então é uma forma de reciprocidade. Eu estou taxando aqui o etanol, mas o açúcar que é um volume maior, de exportação, eu não estou cobrando tributação. O governo brasileiro diz que tem tentado aí uma conversa na mesa, né, para tentar um acordo quanto a isso. Quanto à China, eu vejo que realmente em algum momento isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas tem uma outra questão também, Murilo. Porque aparentemente o Trump ele sobe, né, o tom para poder chegar numa condição mais favorável numa negociação. Então ele sobe o tom para chegar numa negociação um pouco mais à vontade, para poder, né, pede muito para depois poder ceder em alguma coisa e tal, e fazer um bom acordo para os Estados Unidos, né? Provavelmente ele vai querer fazer isso lá com a China. Ele é um businessman, né, cara? Ele é um homem de negócio, né? Ele senta na mesa, isso tá claro, né? Agora, o que é engraçado, né? Quando ele fala de México e quando ele fala de Canadá, são dois países em termos de comércio que dependem muito dos Estados Unidos, né? Dependem, né? O tom dele é diferente. Mais, né, ainda mais agressivo, né? Mais agressivo e tal. Quando você fala aí de União Europeia, quando você fala de China, o tom dele é um tom mais leve. Por quê? A briga é um pouco mais igualitária, né? E nós estamos falando das duas principais economias do mundo, entre China e Estados Unidos. Então, não é simples assim, né? Não é ela falar, vou taxar o chinês. Vamos ver em termos de comércio, quem que vai estar ferrando com quem aí. Acaba prejudicando mais. E o americano em si, lá, o próprio industrial americano. Exato, em termos de inflação. Os Estados Unidos já vem sofrendo. Em 2023, rapaz, a gente andou bastante lá e fomos fazer compras, né? Obviamente, todo brasileiro que vai para lá quer fazer uma comprinha. Cara, extremamente caro, as coisas extremamente inflacionadas. Vários produtos inflacionados que não compensavam a gente comprar lá, né? Alimentos caros, né? Então, assim, o americano tem sofrido muito em termos de inflação. E outra questão, eu vejo que ele não tem muito espaço de manobra em relação a isso, porque a situação econômica dos Estados Unidos, quando o Trump teve o primeiro mandato, é totalmente diferente
do segundo mandato. Em termos de dívida, hoje é 125% do PIB. Os Estados Unidos têm em termos de dívida. Na época do primeiro mandato era em torno de 86% aproximadamente. Então, o espaço dele é menor aí. A margem de manobra. A margem dele é bem menor. Então, vamos ver como é que vai se desenhar isso. Agora, fato é que ele é um homem de negócio e eu entendo isso como uma estratégia dele de sentar na mesa, né? Eu acredito que em algum momento ele venha assim a fazer um acordo. E aí, com a China. E aí é prejudicial para nós. Aí volta um pouco em relação ao nosso fluxo de comércio. Se eles se entenderem lá... Exato. E aí a gente tem uma safra gigante aqui de 170 milhões de toneladas. A gente pode sofrer no segundo semestre. Não agora, no segundo semestre. Porque aí a gente também tem que entender de fluxo de grãos, de janela, sazonalidade. Aí você acaba entrando na janela de exportação americana, que o Brasil vem tomando espaço dela já há alguns anos, né? Mas commodity é competição perfeita. Quem está mais barato vende, né? E aí você acaba perdendo um pouco desse espaço da soja da janela americana, que o Brasil vem tomando esse espaço. E aí a gente vai trazer isso internamente aqui, das políticas do governo atual, principalmente em relação ao biodiesel, que a gente utiliza o óleo de soja, né? Que manteve o B14, né? Pela questão de inflação, que é um discurso incorreto, assim dizendo, né? Uma estratégia incorreta. E aí ele prejudica a indústria. Então, se eu tenho menos demanda por óleo de soja, eu tenho uma safra elevada, eu estou exportando menos, eu acabo formando um pouco mais de estoque interno e aí os preços tendem a ser pressionados. É o que a gente está enxergando aí para um segundo semestre, caso aconteça realmente esse acordo com a China, né? Não dá para cravar isso, obviamente, mas é um cenário, né? Nós, como analistas de mercado, a gente tem que traçar cenários, é isso que a gente faz. E pensar em todas as possibilidades. Exatamente. E como se precaver para cada uma delas, né? Exatamente. Como que a Granel, né? Isso. Como que a Granel, ela pode auxiliar o produtor? Você falou dessas questões da porteira para fora, o produtor ter que se profissionalizar e tal, e o que vocês oferecem ali para que possa ajudar nessa parte, né? Em que área que vocês podem ajudar aí o produtor? Nós ajudamos ele exatamente em termos de mercado, né? Em termos de sair dessa loucura, toda, né? De sair dessa volatilidade. Então, nós trazemos estratégias para o negócio dele para deixar o negócio dele menos volátil possível e menos exposto possível, né? Para que ele não sofra num cenário de incerteza como a gente está tendo agora. Então a gente traz ali estratégias de comercialização, porque a soja é bolsa, né? A gente tem o preço na tela ali todo dia ela tem a variação dela, para cima ou para baixo, né? Então nós trazemos exatamente isso, essa gestão dessa comercialização dele através de instrumentos financeiros, também dentro da questão do mercado a termo doméstico, né? Para que ele saia dessa loucura, dessa volatilidade e não fique exposto, né? Porque a agricultura, você acaba tendo uma exposição financeira muito grande, né? Você primeiro enterra seu dinheiro aqui para saber o que você vai fazer lá na frente. Você depende de recursos climáticos, entre outros, mas a grande incerteza será que eu vou conseguir vender lá na frente ao custo, pelo menos para me garantir o custo que eu estou produzindo aqui? Esse é a principal chave, né? E ele fica totalmente exposto financeiramente falando. E essa exposição, pelo aumento dos custos que nós tivemos nos últimos anos, ela aumentou demais. Ela aumentou muito essa exposição financeira. Então o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente isso. Tira essa exposição financeira, garante a sua margem e mantém o seu negócio saudável, sustentável. Eu vejo que o produtor às vezes gosta de especular. Especular não é ruim. A especulação não é ruim. Eu sou um especulador também, faço minhas operações. Mas eu faço as minhas operações gerenciando risco. Gerenciando o risco. E é exatamente isso que o produtor tem que fazer. Gerenciar os riscos. E a gente faz isso lá. De forma profissional, né? Olhando, traçando os cenários, né? Mostrando alguns caminhos. Olha, eu acho que esse caminho aqui a gente tem um risco elevado. Esse caminho aqui a gente tem um risco menos elevado. Esse caminho aqui a gente não tem risco. E tem uma margem embutida de garantia. Faz sentido, então, eu
olhar para isso, garantir a margem do meu negócio, um pouco eu posso deixar em termos de risco para tentar um preço melhor lá na frente. Tem como fazer isso? Gerenciado? Tem como fazer. E é isso que a gente faz. Né? É aquele negócio, né, Murilo? Margem pequena não quebra ninguém. Agora, prejuízo em cima de prejuízo, vai chegar um momento que você vai ficar insolvente. Você não vai conseguir girar a sua atividade. E quando a gente vai trazer isso para o agronegócio, a gente está falando de milhões, né? É muito volume financeiro. Bom, nesse cenário, voltando para esse contexto mundial aí, né? A Europa também fica naquela... Até beneficiou a gente essa guerra comercial, essa bagunça que o Trump está fazendo, porque a Europa começa a olhar para o Brasil e criar menos resistência, não, a gente precisa melhorar nossas relações ali com o Mercosul e tal, né? Exato. Então parece que o acordo do Mercosul até avançou um pouco mais. Principalmente devido à questão da guerra tarifária. Exatamente. Foi isso que aconteceu. E aí, nesse cenário, nesse contexto, então aquela história daquelas barreiras, né, que são em relação à sustentabilidade e tal, que a Europa olha mais para isso, né? O Marcos Trujillo falou também nessa entrevista, ele fala assim, a China não está muito preocupada se a gente está desmatando, se não está desmatando. Eles estão comprando soja, não querem saber. Né? A Europa que fica criando essas coisas, até porque para proteger o seu mercado, né, que a gente conhece bem. Exato. Os franceses ali, principalmente, né? Sim. Bom, mas em relação a essa questão da moratória da soja, né? Explica um pouco o que é isso e os movimentos atuais, aí o governo do estado batendo de frente, né? O STF com algumas decisões ali importantes em relação ao tema também. Atualiza pra gente um pouco dessa situação. Bom, moratória da soja, para quem não sabe, é um acordo comercial, né? Que foi feito aí com vários blocos econômicos, inclusive a União Europeia, que é um grande incisivo, né, nessas questões de ESG e tudo mais. É um acordo protecionista, né, principalmente isso. Né? Mas é aquele negócio, dentro do acordo está proibida a comercialização de áreas desmatadas após 2008, né, dentro desse acordo. E aí dentro disso tem as tradings que são as signatárias da ABIOV, né, são signatárias da moratória, que são ligadas à ABIOV, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Óleos Vegetais. Né? Dito isso, qual que é o principal embate? Né? E aí é uma grande hipocrisia, né, em relação ao europeu querer vir mandar aqui dentro, onde você tem 0,3% de mata nativa hoje dentro da Europa, contra um produtor aí que é obrigado, né, perante as leis brasileiras e perante o Código Florestal Brasileiro, que é o mais severo do mundo, manter aí dentro do bioma amazônico 80% de reserva legal. Né? E o produtor faz isso. Né? O grande embate, Murilo, é em questão de soberania nacional. Por quê? Se eu estou ok perante a SEMA, se eu estou ok perante o IBAMA, que é o órgão que determina as questões ambientais do Brasil, se eu estou ok perante ao Código Florestal Brasileiro para a exploração da minha atividade, eu sou autorizado pelo governo federal em abrir 20% da área. E aí eu sou penalizado por uma moratória da soja. Ou seja, ela está acima, eles estão colocando ela acima do Código Florestal Brasileiro, que é o que determina as regras ambientais do país. Esse é o grande embate do setor. Que, no meu entendimento, o setor está correto. Agora, quando você vai trazer isso em termos de mercado, a gente tem a questão do cliente. E aí um outro debate. Né? O cliente compra de quem ele quer e da maneira que ele quer. Né? Mas o principal ponto que eu vejo hoje é em relação a isso, o embate do setor, que ele quer que seja respeitado, e eu concordo com isso, tem que ser respeitado sim o Código Florestal, tem que ser respeitado sim as questões da nossa soberania brasileira, e as coisas têm que caminhar. O movimento ganhou muita força nos últimos, de um ano para cá, ganhou bastante força, principalmente, e aqui eu vou dar votos aí pelo Wilson Redivo, que é o presidente do Sindicato Rural de Sinop. Esse movimento começou aqui, né? Pela força do Sindicato Rural de Sinop, pelo seu Wilson Redivo, que botou o peito à frente, vamos assim dizendo, né? E arregaçou as mangas e foi para cima. Então a gente tem que aí parabenizar,
né, por esse trabalho, e as coisas caminharam, né? Caminharam, foi a nível de governo de estado, tivemos a lei em relação a isso, e depois teve uma questão política, aí que é aquele negócio, né? Mas não é, né? Eu não quero entrar muito dentro dessa questão política, mas quando o Mauro foi assinar o projeto, vetou duas questões importantes do projeto, e aí acabou gerando um novo embate, um novo debate, né? E aí isso subiu na esfera federal, hoje está no STF, né? Mas o ponto positivo disso é o quê? É que as coisas caminharam de uma forma mais rápida. Hoje já tem o Pacto da Soja, que é um projeto que a Abiov está trazendo junto com as tradings em relação às áreas de moratória. Aqui em Feliz Natal está se fazendo esse projeto novo. Essa questão do Mercosul, do acordo do Mercosul, também ajudou a acelerar isso. Trump, com essas questões tarifárias, acelerou esse acordo do Mercosul com a União Europeia, né? A intenção do acordo, a gente já vinha disso há 30 anos, né? Já vinha nisso há 30 anos e as coisas andaram um pouco melhor. Obviamente que tem um longo caminho ainda para percorrer. Nós temos as novas regulamentações ambientais dentro da União Europeia que também mudaram e para ser implementados agora em dezembro de 25, que é a questão da rastreabilidade, e aí também muda-se essa questão da moratória para áreas após 2020. No meu entendimento está chovendo molhado, mas já é alguma coisa, né? E as coisas estão caminhando. Agora, o que a gente tem que ter claro, é só questão de soberania nacional. E no meu entendimento é um baita protecionismo econômico da União Europeia quanto a isso. Você falou da China, a China de certa forma também está olhando moratória, tá? Ela também olha, não é só a União Europeia. No nosso caso aqui, para a União Europeia, tem muita, a gente tem um mercado muito forte em relação aos produtos convencionais, de não transgenia, principalmente farelo e óleo de soja, né, que a gente exporta muito para a União Europeia, sem transgenia. E aí é o embate, né? Esse é o grande embate aí. O produtor brasileiro é o produtor que mais preserva o meio ambiente. Eu vejo que a gente passou por vários momentos, são ciclos, né? Aquele negócio que a gente falou, são ciclos. Lá atrás a gente tinha uma política governamental em relação a integrar a Amazônia, e depois disso, né, veio a questão da abertura do Cerrado e tudo mais. Agora nós também precisamos, né? Precisamos de uma ajuda do governo federal quanto a isso, né? E aí é um grande problema. Aí é um grande problema. Nós temos um governo hoje que é totalmente contra o agronegócio, né? E isso acaba nos prejudicando também. E diplomaticamente é um anão, né, assim também, né? Infelizmente. Então, e não necessariamente, porque a gente viu um avanço absurdo no governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, com inclusive esse acordo começou ali a avançar. Sim, né, que estava morto, esse acordo do Mercosul e União Europeia. E agora, de novo, aí o Lula não tem interesse de entrar na OCDE, não tem interesse de fazer esse acordo, né? Fica aí se relacionando com ditaduras e tudo mais, e acaba deixando o Brasil em segundo plano, né? E atrasando a nossa vida, né? Infelizmente. Exato. Na verdade, nós estamos passando por um período bastante sombrio aí, né? Em termos de diplomacia também. Vamos ver como é que vai ser para frente. Né? Mas é muito difícil. Agora, os louros realmente dessa questão do Mercosul tem que vir do governo Bolsonaro, porque Paulo Guedes foi muito firme, né, nessas questões e Bolsonaro em si também muito pragmático em relação à defesa da soberania nacional, em defesa do agro, principalmente, né, que é o principal, a principal motriz hoje do país, né? 1/3 do PIB sai daqui. Né? Não tem como, cara. A nossa vocação brasileira é produzir alimento para o mundo. Nós vamos ser responsáveis nos próximos 10 anos, só para vocês terem ideia, de 70% da demanda adicional de alimentos vai sair daqui. Então o Brasil ganha cada vez mais relevância, Murilo. Cada vez mais relevância no mercado internacional. Em termos geopolíticos, nós temos também uma questão estratégica, que é a produção de alimentos, né, cara? Então não adianta. Nós ganhamos esse destaque. Agora, nós temos que saber usar isso. Nós temos que saber usar isso dentro de uma diplomacia. Nós temos que saber usar isso dentro de uma mesa de negociações, quando a gente vai aí para as questões de negociações de comércio. Agora, com o governo atual, muito difícil a gente ter um êxito melhor quanto a isso.
Vamos dar uma passadinha por política só pra gente Vamos não lá. perder. Porque a gente se conheceu dentro desse Dentro da ambiente, política. né? Da política, num partido político, né? Exato. Lula vai passar, uma hora vai passar, né? Mas assim, a gente espera que seja agora, né? Seja 2026, que ele não passe de outubro, ali de 31 de dezembro de 2025, de 2026, 26. se Deus quiser. Mas o que você tá sentindo, assim? Agora, sinceramente, né? A gente tem um Bolsonaro que tá inelegível até o momento e provavelmente, o mais provável que aconteça é que ele vai estar inelegível lá para outubro, né? E eu não acredito em mudança significativa em relação a isso. A gente não tem como acreditar num STF justo, né? Enfim, então, o que você está enxergando aí para o cenário político, para a direita especificamente, né? Vamos lá, eu estou feliz, na verdade, né? Não feliz, obviamente, com a situação econômica que vivemos hoje, deixar bem claro isso, né? Estou feliz pela ruína, né? Que vem acontecendo dentro do governo, né? A desidratação que vem acontecendo dentro do governo atual, né? Isso, de certa forma, abre um caminho gigantesco para nós em 2026. Agora nós precisamos ser inteligentes. Exatamente isso que você falou. Não adianta a gente malhar o ferro frio, assim dizendo. Eu não acredito também que Bolsonaro consiga ser candidato, né? Nós não podemos entrar também na divisão de uma direita daqui a pouco. Temos que unir forças, né? A gente só vai entrar novamente se a gente unir forças. Se a gente dividir, vai ser muito difícil, né? Eu acredito que hoje o cara certo, assim, em termos de capacidade técnica, capacidade política, seria Tarcísio. Eu acho que esse é o principal nome hoje da direita no Brasil. Tem outros nomes? Tem, obviamente que sim. Outros bons nomes, mas eu vejo que o Tarcísio tem qualidade, qualificação técnica, apoio político, capital político, e ele é hoje o governo do principal estado do país, né? E eu acho que ele seria o nome ideal para isso, né? Nós temos também que unir um pouco mais a direita. Eu vejo que o movimento da direita ganhou um espaço muito grande nos últimos anos, só que nós, de certa forma, caímos em alguns erros nessas questões de divisões, principalmente, né? Em alas. Isso a gente não pode acontecer. A gente precisa unir forças, né? Só desta forma que eu vejo que a gente vai ter um êxito para 2026. E entrando em 2026, aí é um caminho longo. Eu acho que aí vai ser difícil a gente sair, né? Principalmente se a gente conseguir colocar um Tarcísio aí. Se fizer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Acho que o governo do PT, o que a gente vê hoje, né? A gente tem um pouco mais de experiência, obviamente, né? Em relação a isso. Não é nada de novo para nós, né? Em termos de política econômica, em termos de política fiscal, em termos de benefícios e tudo mais. Isso não é nada de novo para nós, a gente já sabia disso, né? Agora, tem me estranhado um pouco o Lula em si, né? Eu não sei, às vezes parece que ele mora num outro mundo aí, mas tem feito algumas questões que é brincadeira. Eu vou dar um exemplo aqui. Saiu essa semana a Selic de 100 pontos acima, né? Aí colocaram a culpa no Roberto Campos Neto novamente, mas o presidente do Banco Central hoje é o Galípolo, que foi mandato, do mandato do PT, vamos assim dizendo, né? Que está lá dentro há 2 anos. Que está lá dentro há 2 anos, né? E o comunicado é muito claro, né, do Galípolo, né? E até, vamos lá, o Banco Central vem fazendo um trabalho técnico e tá certo isso. E aí a turma o próprio Haddad, o Tachad aí, não, mas isso é uma herança do Roberto Campos Neto. Não, isso é uma herança da política fiscal governamental, que é horrorosa, né? O governo vai muito mal, gasta mal, prioriza outras questões em relação a fazer as reformas, né? E não tem jeito, cara. Não tem jeito. O remédio é os juros mesmo, não tem jeito. E tá pisando no acelerador. Tá pisando no acelerador e vai pisar, né, Murilo? Vai pisar. 2026 tá aí. O governo tem uma baixa popularidade, tá desidratado, tá com uma questão de governabilidade também ruim. Trocou aí recentemente ministros e tal.
vai acelerar. Vai acelerar. Então a gente pode ver aí taxas de juros mais altas, que a própria ata do Copom traz aí numa menor magnitude para a próxima reunião, mas indicou aí mais uma alta para maio, né? E vai pisando no acelerador e dando tiro no pé atrás de tiro no pé, né? Essa questão do agora, né? Que o Lula, do consignado, né? Com o FGTS sendo garantia e tal, e botando dinheiro na praça, né? Ontem teve um setor aí que eu fiquei sabendo, a gente tem amigos em comum que tem um motel, né? Uhum. Dia 20 ao dia 30 o motel diz que não tem movimento nenhum, mas ontem o motel tava bombando, porque tem dinheiro já rodando na praça, fruto dessa questão aí do FGTS, né? Saiu ontem, se eu não me engano, eu vi uma reportagem hoje de manhã, mais de 1.500 contratos já, em relação ao consignado do privado, né? Pois é, só que é o voo de galinha, né? A Dilma fez isso. O cara joga o dinheiro na praça, a população consome, sente aquele efeito, só que o salário vai vir descontado daqui a uns dias. Exato. O cara começa a receber menos a partir do mês que vem, sei lá. Não sei se tem uma carência, mas em breve, né? Se ele deixasse para depois de outubro de 2026, talvez as pessoas não iam perceber o efeito desses descontos, né? Mas o salário da pessoa vai ser descontado a partir de agora. Né? Ele vai totalmente contra, Murilo. Vamos lá, vou trazer isso para dentro do agro, né? Vamos trazer isso para dentro do agro. O que ele tem feito? Que ele dá a desculpa da questão da inflação dos alimentos, né? A primeira questão que ele fez foi desestimular a indústria da soja. De cancelar o B15, que é a adição dos 15% do óleo de soja, né? Na questão do biodiesel, né? Então ele manteve o B14. Então você já começa a desestimular a indústria. Se você desestimula a indústria, você desestimula a produção. Se você desestimula a produção, você produz menos. Soja é alimento. Se eu produzo menos alimento e eu tenho uma demanda, se eu tenho uma oferta restrita, eu tenho uma demanda aquecida, é natural. A correção vem através do preço. Outra questão que é besteira que ele fez, que eles estão fazendo. Não, eu vou zerar a importação, os tributos de importação do milho, do óleo de canola, do azeite. O milho que a gente importa vem do Mercosul. Já não tem. Então é enxuga gelo, é política para enxugar gelo, é política populista para enxugar gelo, que não tem efeito. Não tem efeito. Tem um efeito contrário, que você acaba desestimulando a indústria, você acaba desestimulando a produção, e aí, consequentemente, a inflação vai vir. Vai vir, porque você acaba desestimulando. Né? É totalmente o contrário. E aí políticas mais populistas em relação a essa questão do consignado privado, pé de meia, agora a isenção dos R$5.000 em relação ao imposto de renda. E aí eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado alguns políticos que nós temos, alguns deputados, né? Eu vi vários deputados essa semana falando, não, esse projeto possivelmente passará, porque é difícil você ir contra, né? Ir contra, porque você está indo... Né? Mas peraí, como assim? Mas por que a gente então não foca numa reforma administrativa? Por que a gente não foca numa reforma tributária mais decente? Que de certa forma deixa de onerar o setor produtivo. E isso faz sentido. Agora, ver declarações como a gente vê de certos... Não, é difícil votar contra porque o cara está pensando no capital político dele. E isso a gente precisa mudar dentro da política, sabe? Parar de pensar nos benefícios próprios e pensar realmente num país decente. Né? Porque o que a gente está vivendo hoje, desculpa, mas é de chorar, como se diz. Né? É de chorar. Não, e essa questão dos R$5.000 e tal, da isenção do imposto de renda, o cara, pro governo, o governo está comemorando já, como se fosse uma coisa que já tivesse favas contadas, está tudo certo. Só que se a gente tiver, né, minimamente, o presidente da Câmara for mais ou menos igual o Arthur Lira foi, né, e que parece que... E ele tinha falado muito disso no discurso de posse dele, de responsabilidade fiscal, de tudo mais. Sim. Vários recados ao governo Lula ali ele deu naquele primeiro discurso. Eu acho que o governo não vai ter vida fácil. Então, vai precisar demonstrar onde que tem que apertar para poder aprovar um negócio desse. Né? Lógico, os deputados não vão querer ser os caras que cortaram isso ou que não deram esse benefício, né? Mas
eu imagino que venha aí uma cobrança muito pesada em relação a onde cortar, né? Vamos ver. É o que a gente espera, pelo menos. O problema é que quem paga a conta é nós, né? E aí ele fala isso. essa questão vou taxar dividendo, super ricos e tal. Eu acho que, claro, tem que ter uma questão aí de quem ganha mais tem que, de certa forma, pagar um pouco mais. Eu acho que é mais justo, mas peraí, vamos fazer isso direito. Vamos olhar para isso direito. Você acaba desestimulando o empresário, você acaba estimulando o empreendedor. Agora você taxar dividendo, taxar lucro. Olha a quantidade de tributo que a gente paga já. Olha a quantidade. Eu falo por mim, meu negócio é pequeno. Ano passado eu paguei R$700 mil de tributo durante o ano. Meu negócio é pequeno, Murilo. Ele não é um negócio grande. Olha só, isso onera, cara. Isso onera. É muito injusto o sistema tributário brasileiro hoje. É muito pesado, né? Essa reforma tributária que a gente vai ter o maior IVA do mundo. Não era de se esperar menos, né? Pelo caos tributário que nós temos no país, mas tem como fazer melhor, sabe? Tem como fazer melhor. Agora, é aquelas incoerências, né? Eu taxo de certa forma aqui, mas eu tenho uma Selic elevada que o Brasil acaba sendo o país dos rentistas, né? Que você acaba, de certa forma, desestimulando cada vez mais as pessoas a empreenderem, né? De produzir e gerar riqueza sustentável, de produzir emprego, de gerar desenvolvimento na região, porque com a Selic a 14,25 aí com um cenário aí de 15, 14,75 a 15 que o mercado já precifica, fica cada vez mais difícil você empreender e você acaba desestimulando cada vez mais nós. Somos empreendedores que queremos fazer um desenvolvimento, queremos gerar riqueza para a sociedade. Queremos trazer mais desenvolvimento para todos, né? Não só para nós, né? Assumindo responsabilidades num país que você não tem uma segurança jurídica, que você não tem estrutura, né? É difícil, cada vez mais difícil. Você vai se desestimulando, né? Vai se desestimulando. É isso aí. E em relação, voltando aqui na questão do Bolsonaro, assim, esse movimento do Bolsonaro, eu vejo, as pessoas às vezes não entendem, né? E o povão, principalmente, Sim. né? Quem tem menos... Que entende menos de política, Sim. você vê que as pessoas entendem menos de legislação, Sim. de como que funciona, né, o processo eleitoral, o processo judicial no Brasil e tal. E as pessoas acham que não, Bolsonaro... Tem gente que sonha que Bolsonaro vai ser mesmo candidato e tal. Beleza. Pode acontecer, porque no Brasil tudo é possível, Sim, né? Lula foi descondenado exato. foi... mas Lula foi descondenado por esse STF que tá lá, né? porque tinha viés, né? Uhum. O STF tem viés, isso está claro para nós. Claro. Agora, eu acho muito difícil esse STF liberar o Bolsonaro. Exato, eu acho muito difícil. É muito difícil. Mas ele mantém esse discurso de que eu sou candidato. O Bolsonaro mantém esse discurso de que tá vivo, porque, cara, é o que ele tem, é o capital político dele. Né? Ele tem realmente que se manter vivo, ele tem que falar que ele é o candidato, que ele tá à frente, para ele estar no jogo, para ele sentar na mesa da decisão, para ele ser digamos, todo mundo vai precisar desse cara também, né? Porque ele tem voto, ele tem muito apoio. Então, Sim. Eu nem acredito, por exemplo, que o Tarcísio sairia candidato num cenário do Bolsonaro apontar o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ou a Michele Bolsonaro. Digamos que ele faça isso, né? Sim. Que eu também não acredito. Mas vamos pensar num extremo, ele fala, não, eu quero que a Michele seja candidata. Que eu também acho improvável. Uhum. Tarcísio sairia governador de São Paulo, ele não ia entrar nessa briga. Eu acredito nisso. Então acho que a gente está condenado, né? A direita está caminhando para essa coesão. Acho que todo mundo entende que vai precisar dessa união para a gente poder derrotar o inimigo comum que é o PT, né? Que é a esquerda, que está destruindo o nosso país. Exato. Eu acho que tem que aquilo, a gente não pode dividir. É aquilo que a gente comentou. Tem que ter uma coesão aí. Eu acho que é uma estratégia do próprio Bolsonaro de se manter, eu concordo com você, de se manter, de manter no jogo e bater na mesa e né, se manter líder, né? Líder, porque ele que, de certa forma, ele que, né, trouxe novamente esse movimento da direita para o país, né? Estava adormecido, né? Na verdade, eu acho que a gente nunca teve direito, sendo bem honesto, né? E ele que trouxe isso, né? Então, ele é uma forma, eu vejo como estratégia, como eu também vejo como uma estratégia do Tarcísio de não se colocar no jogo,
eu vejo como uma estratégia dele também de não se colocar no jogo. Não, vamos lá, vamos ver, né? Eu sou governador de São Paulo, né? Mas a gente tem alguns atores aí importantes, né, Murilo, que a gente precisa. Porque assim, política na frente das câmeras é uma situação. Nos bastidores é uma outra situação, né? E aí a gente tem alguns atores chaves aí no meio desse processo, né? Um é o Kassab e o outro é o Valdemar da Costa Neto, né? E aí a política muda um pouco. Os bastidores são diferentes, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Kassab já trouxe várias declarações. Semanas atrás aí trouxe declarações duras contra o presidente Lula, declarações duras contra o governo do PT. Ele é um articulador muito forte, né? O Valdemar da Costa Neto também, né? Vamos ver como vai ser esse jogo, né? Até a gente ter o cenário mais claro, né? Mas eu vejo que Bolsonaro precisa continuar fazendo o que ele vem fazendo, se posicionando como líder, né? Se colocando à disposição, que é natural, né? Ele foi o último presidente da direita, o que é natural, mesmo sabendo das nossas dificuldades quanto ao STF. E ele tá fazendo ali a linha de frente para tomar a pancada, né? Ele pancada. Tem que tomar a pancada mesmo. Se ele aponta, não é Tarcísio, cara, o cara começa a apanhar hoje, o STF começa a manobrar hoje, todo mundo tentar desarticular o negócio. Exato, né? exato. Então realmente ele tem que dar a cara dele, ficar à frente, e ainda bem que a gente tem esse cara lá, né? Exato. Ele pra tomar essas pancadas. Exato, ele tá levando porrada de todo lado e tem aguentado, né? Agora, uma outra coisa que eu vejo também, que eu vejo muitos comentários, e o pessoal comenta, mas agora nós temos o Trump. Cara, é assim, vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro, né? Vamos olhar para dentro, né? Isso é uma questão que não... Eu acho que sim, né? Traz um benefício, né? Nós temos um cara de direita, um líder global hoje de direita, né? Nós temos também o Milei na Argentina aqui, né? Que também, de certa forma, nos auxilia. Agora vamos olhar para dentro. Nós não adianta esperar nada de fora, que isso não vai acontecer. Nós temos que olhar para dentro e temos que criar estratégias aí para combater o que a gente vem sofrendo. O Trump tem bastante coisa para se preocupar lá. Ele está muito mais preocupado com outras coisas. Isso aí é claro para mim. Gilberto, voltar aqui um pouco nessa, só para a gente fechar, arrematar, já temos que encaminhar aí para o final, já tem uma hora de papo aqui. Eu queria te fazer deixar uma última mensagem aí, voltando naquela questão assim de acreditar no potencial do agro, né? Nós estamos numa região extremamente privilegiada, nós vivemos num estado, numa região que, se você olha para o horizonte, independente de contexto político, local, mundial, o mundo vai precisar de alimento, né? A população mundial não para de crescer, apesar de ter alguns países que estão em declínio populacional. Sim. Os que não vão entrar em declínio populacional são suficientes para aumentar o número de humanos na Terra, e a gente vai precisar cada vez mais de alimento, né? E o Brasil está condenado a ser essa superpotência alimentar e ser esse provedor de alimento para o mundo. Então, e nós estamos no berço, né? Nós estamos para onde se olha é produção, é agronegócio que se vê. Então, o que você diria para quem está desanimado aí com a política, quem está achando que o mundo vai acabar, quem está achando que se o Lula ganhar de novo ali daqui vai ser ruim, mas assim, e visão de longo prazo, para onde a gente vai? Assim, Murilo, na verdade o ponto-chave é a gente não pode desacreditar da gente, simples assim, né? Eu sou um entusiasta em relação a fazer e empreender, e mesmo com todas as dificuldades, eu vim do nada, né, cara? Minha família é uma família simples, né? Meus pais são simples, meus pais são funcionários públicos, e tudo que eu tenho hoje eu fui atrás, né? E eu acho acho que a gente tem que sempre ter motivação para continuar. Se entregar, desistir não é uma opção, né? Nós temos uma região privilegiadíssima, né? Nós estamos num momento muito bom. Nós estamos num momento que
as coisas estão evoluindo de uma forma mais rápida, mas também temos alguns gargalos, principalmente educacional, né, em relação a profissionais, né, mais qualificados, né. Eu fui dar uma palestra essa semana passada, na verdade, na Unemate, falar um pouco de carreira, de empreendedorismo. As pessoas ficam horrorizadas quando eu falo para elas, pô, tem salário de 50 mil reais hoje aqui em Sinop, tem salário de 80 mil reais hoje em Sinop. Mas aí, você está preparado para enfrentar isso ou para absorver isso? É aí que tá, meu. Então nós precisamos de capacidade técnica, o agro tem esse gargalo de gente, né? Nós precisamos de profissionais mais qualificados e nós estamos, numa demanda extremamente aquecida aqui em relação a isso, né? Então, a agroindústria é muito forte, você precisa de gente, né? E nós estamos num momento muito oportuno, porque nós, de certa forma, ainda estamos começando. Estamos passando por uma agroindustrialização que o Sudeste já passou. Chegou a nossa vez. A gente tem que surfar essa onda e tem que aprender a surfar essa onda e absorver isso para nós, né? Eu sou muito motivado, estou muito animado com o nosso Nortão aqui, não só com o Nortão, mas com o Mato Grosso em si. Cada vez mais isso aqui vai despontar, não tenho dúvidas nenhuma disso. Nós temos várias regiões de fronteira agrícola ainda aqui na nossa região. Você pega ali a região da BR-80, você pega a região do Vale do Araguaia subindo, você pega aqui a região de Itabaporã, Porto dos Gaúchos, Juara, Juína. Isso está virando tudo soja. E onde entra, meu amigo, onde entra o agro, o negócio muda totalmente. O Pará, um exemplo é o Pará. Eu dou aqui o sul do Pará. Em algumas regiões que entrou o agro, mudou a característica das cidades. As cidades ficaram mais organizadas, mais limpas, né? Então, onde entra, não tem. As coisas evoluem e acontecem. Nós temos que surfar essa onda, não desistir, ter em mente que cada vez mais vai depender da gente, a gente vai depender menos de um governo. Eu acho que isso está certo. A gente tem que fazer por nós mesmos, não adianta a gente ficar esperando. Tem que arregaçar as mangas e fazer. E o agronegócio, a tendência é que se mantenha muito firme, né? Obviamente, todas essas dificuldades servem também para a gente evoluir dentro do segmento, né? Para a gente criar um pouco mais de casca aí e profissionalizar cada vez mais, né? O produtor olhar para a gestão, profissionalizar o seu negócio, né? Nós também como profissionais cada vez mais buscar aí atualizações para que a gente consiga oferecer também serviço de qualidade para o produtor, né? Mercado é global, isso tem que estar claro para todo mundo. Sinop não produz para Sinop, Sinop produz para o mundo, nós produzimos para a China, para a União Europeia, para o Irã. Muito milho daqui vai para o Irã, vai para a Ásia, vai para muitos países do mundo. Então, carne principalmente também, um grande destino da nossa carne é a China, né? Então isso tem que estar em mente, né? E a gente tem que absorver essa riqueza para nós, absorver e cada vez investir mais e fazer com que a região se desenvolva cada vez mais. Precisamos também do setor público, obviamente que sim, para que nos dê estrutura para isso, né? Estradas, ferrovias, portos, né? Nós temos gargalos logísticos que impactam muito a nossa competitividade lá fora. Um exemplo aqui é o Arco Norte, nos ajuda muito, né? Mas nós precisamos melhorar o Arco Norte, nós precisamos melhorar, fazer essa ferrovia, essa ferrogrão, né? Trazer isso, porque modal logístico mais barato nos traz competitividade dentro do mercado, sobra mais dinheiro para todo mundo. Você deixa de gastar mais com o transporte, acaba sobrando mais dinheirinho no bolso, para que o produtor possa investir em outras áreas, para que essa grana também possa chegar nos nossos bolsos, né? Então, eu sou muito animado, estou muito animado e estamos aí. O que precisar, a gente está sempre à disposição para fazer as coisas caminharem. Gilberto, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, audiência. Se você gostou desse papo, não deixa de mandar esse vídeo para os seus amigos, esse link, né? Compartilhar com as pessoas, deixar um curtir aí se você está assistindo no YouTube. Se está até agora aqui, comenta lá o que você gostou, o que você concorda, discorda, que a gente está aqui
para oferecer um conteúdo de qualidade. Isso é importante para o nosso trabalho. Gilberto, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo papo. Por mim, ficaria mais horas e horas aqui, porque também falando de cenário internacional, política, só assunto bom, empreendedorismo, né? Mas obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí. Eu tenho certeza que teremos. E que esteja aberto para vir aqui bater mais um papo com a gente. Ô, Murilo, eu que agradeço. Queria agradecer você pelo convite. É sempre muito bom falar do agro, falar desses assuntos, né? E debater isso, né? Eu acho que isso a gente precisa fazer mais. A sociedade precisa fazer mais. Obrigado pelo convite. Mandar um abraço pro Feliciano também, nosso amigo, parceiro. Um abração, Feliciano. E acompanhe a gente aí na rádio. A gente tem o programa lá, Hora H do Agro, na Jovem Pan. Temos aí também, estamos fazendo o programa no domingo pela Record News também, trazendo informações de mercado no programa Agro lá. E acompanhe a gente nas redes sociais, sempre colocando conteúdo importante. E sempre estamos à disposição de todo mundo. Um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu, Marcelo.